Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Hoje vamos conversar com o Padre José Nuno, ele que é diretor do Departamento da Pastoral da Mensagem de Fátima. Mas depois o Padre José Nuno também está relacionado com os jovens, mas isso ele já nos vai explicar aqui um bocadinho como é que funciona esta questão dos departamentos. Depois, qual é que vai ser o nosso tema de conversa hoje? Vários, mas em destaque estará também a Escola do Santuário, até porque terminou um ano de itinerários e queremos perceber e fazer aqui um balanço desta iniciativa. Percebermos primeiro porque é que ela surgiu, como é que ela se foi desenrolando e depois se isto foi só a primeira edição, se vamos ter mais, como é que as coisas vão acontecer no futuro. Portanto, partimos desde já para a conversa com o nosso convidado e Padre José Nuno, muito obrigada por ter aceitado estar hoje aqui connosco e de facto podíamos começar aqui se calhar por esclarecer até um bocadinho os nossos telespectadores lá em casa. Por vezes as pessoas não têm muito a noção de como é que está dividida a estrutura hierárquica dentro destes departamentos da nossa igreja e se calhar poderíamos aqui esclarecer. Eu disse que era diretor do Departamento da Pastoral da Mensagem de Fátima, não é? Exatamente qual é o objetivo deste departamento, apesar dele poder ser óbvio? Bom dia. O Departamento de Pastoral da Mensagem de Fátima procura encontrar os modos de assegurar a difusão da mensagem de Fátima. A mensagem de Fátima é para ser proposta, para ser conhecida, e isso supõe que temos a capacidade de a formular nas várias linguagens, nas linguagens próprias de cada geração, de pessoas com diversas afinidades. Temos que tornar a mensagem tão específica quantas as especificidades das condições de vida. Portanto, nós o que queremos é fazer isso mesmo, é garantir que a mensagem de Fátima é proposta de modo que seja inteligível, que seja entendível pelos homens e pelas mulheres, pelos jovens, pelas crianças dos nossos contemporâneos. Isso, olhando à atualidade que temos hoje, Padre, implica que cada vez tenhamos mais, entre aspas, imaginação, ou sem aspas nenhumas, pela forma como tentamos transmitir esta mensagem? Sim, eu chamaria a criatividade. Apesar de estarmos a sair do mês de maio e a imaginação ao poder, dizia-se há 50 anos em Paris, de facto exige neste momento uma grande criatividade e uma coisa que porventura nós temos pouco a noção, que é a fidelidade. Isto é, temos que ser fiéis e temos que viver duas fidelidades que nem sempre são fáceis de conjugar, que é a fidelidade à mensagem, por uma parte, e, por outra parte, a fidelidade aos homens a quem queremos propor a mensagem. Se nós formos fiéis, se nós formos capazes de entrançar estas duas fidelidades num exercício de criatividade que nos torna sensíveis a partir da realidade das pessoas e dos diversos tipos de pessoas do nosso tempo, se formos capazes de, a partir deles, perguntar à mensagem o que tem para nos dizer, que luz é que tem para oferecer, então seremos capazes desse tal exercício de imaginação, eu prefiro criatividade, que nos é pedido enquanto Departamento de Pastoral da Mensagem de Fátima. Depois eu disse também que está relacionado com os jovens, não é, Padre? Exato. Que departamento é esse? Dentro do Departamento de Pastoral da Mensagem de Fátima há algumas linhas de ação e uma dessas linhas é a Pastoral das Gerações. Outra dessas linhas é a Escola do Santuário, precisamente, e a outra é aquilo a que chamamos genericamente a Pastoral da Fragilidade e do Cuidado. Dentro da Pastoral das Gerações há um braço específico, há um conjunto de propostas específicas para os jovens, a quem queremos também fazer chegar de maneira adequada as novidades da mensagem. E na Pastoral da Fragilidade e do Cuidado, é isso, sim, Padre? Sim. Estamos a falar de pessoas doentes, de idosos, a quem é que se destina mais? Os processos que fazemos com os idosos, os retiros, as peregrinações de idosos, são abrangidos mais na pastoral intergeracional. A pastoral da fragilidade e do cuidado volta-se mais para as pessoas doentes, para as pessoas em sofrimento, para as pessoas com deficiência e suas famílias,
é mesmo a preocupação de propor a mensagem, porque a mensagem de Fátima é muito rica nesta perspectiva de oferecer um caminho para quem atravessa a vida e vive sofrimentos intensos. E por isso, na Pastoral da Fragilidade e do Cuidado, queremos centrar a nossa atenção na possibilidade de pôr em relação a mensagem com os diversos tipos de sofrimento. Os diversos tipos de sofrimento, não. Com os diversos tipos de sofredores, se é que há tipos nisto. Queremos fazemos uma tipologia de sofrimento à doença, à deficiência, ao sofrimento existencial. Agora, o que é que a mensagem tem para dizer a cada um destes tipos de sofrimento? E agora, como é que vamos desenhar iniciativas que vão ao encontro das pessoas que vivem este tipo de sofrimento, mas cada uma com a sua singularidade? É este o nosso... E ajudando. Muito bem. Feito mais ou menos esta panorâmica e esclarecimento, um dos aspectos é precisamente esta escola do santuário. Como é que surgiu esta ideia e porquê que surgiu, Padre? A necessidade de pôr a mensagem de Fátima em relação com o nosso tempo ditou esta proposta que fazemos, que começamos a fazer este ano da Escola do Santuário. Os objetivos são muito claros. Queremos, precisamente, pôr a mensagem de Fátima em relação com as grandes situações da vida das pessoas hoje. Por outro lado, queremos debruçar-nos sobre a mensagem e numa perspectiva pastoral, não tanto de investigação numa perspectiva pastoral e de aprofundamento da espiritualidade própria que a mensagem nos propõe, ver quais são os grandes temas, quais são quais as fontes que se abrem a partir da mensagem para a vivência espiritual das pessoas. Estes são os dois objetivos. Depois, queremos pôr estes grandes temas da mensagem em relação com as circunstâncias concretas, com as interrogações que se levantam neste tempo que estamos a viver, e queremos fazê-lo não numa perspectiva formativa, mas de uma formação integral, não apenas doutrinal ou histórica. Queremos, efetivamente, fazer de cada uma das propostas dos itinerários, nós chamamos de itinerários, não chamamos cursos, que cada um dos itinerários constitua para quem o percorre, para quem frequenta as nossas iniciativas, uma oportunidade de vivência e aprofundamento espiritual. Fátima é principalmente um lugar onde se faz a experiência de Deus. Como é que nós asseguramos que cada uma das experiências formativas que propomos às pessoas seja para essas pessoas uma experiência de Deus? É por aqui que nós começamos, quando nos pomos a desenhar os diversos itinerários que vamos propondo, é esta a questão que nos colocamos. E por isso o método que utilizamos, mais do que uma pedagogia, é uma mistagogia, isto é, tentamos que os nossos itinerários sejam, de alguma maneira, propostas iniciáticas, que iniciam as pessoas, não no conhecimento de verdades, mas no aprofundamento de uma relação, da relação com Deus e de uma relação com Deus que aqui aparece modulada pelo olhar da Mãe de Deus. No primeiro itinerário, baseava-se numa questão. Nossa Senhora de Fátima, qual Maria? Exatamente. Um pouco até tendo por base aquilo que nos era dito pelo Papa Francisco. Não era um pouco, era completamente. Oh, completamente, não é? Em maio de 2017, quando ele dizia que temos mãe e depois dizia que isto não é uma santa qualquer que vimos aqui às vezes, sim. Não é? Foi um pouco nisto, Padre. O que é que pretendíamos levar até ao coração de cada um nesta perspectiva? Nós pretendíamos, primeiro, há uma coisa. O Papa veio a Fátima, não é como se não tivesse vindo. Veio, foi uma festa, mas o Papa deixou-nos coisas para a gente pensar e não podemos fugir às interpelações. E, nomeadamente, esta que o Santo Padre nos colocou na noite de 12 para 13 de maio, esta interrogação que ele formulou para nós, qual Maria, isto vai ao encontro de um dos problemas pastorais que mais atenção requerem da nossa parte no santuário.
Porque, efetivamente, Maria tem uma identidade muito clara e um lugar na história da salvação, um lugar na redenção. Mas qual é esse? Nós somos cristãos, não somos marianos. Isto é, Maria temos que a viver em Cristo. E, porventura, há muitas possibilidades de uma veneração e de um culto até muito deficiente e que desliga Maria de Cristo, retira Maria do horizonte de Deus, de quem ela é uma criatura, e que a projeta no nosso modo de a olhar para um estatuto que não é o seu. No dia seguinte, no dia 13, o Papa disse: temos mãe, mas para sabermos a mãe que temos que saber que Maria é. Porque senão podemos pensar que a sua maternidade é uma maternidade qualquer, que não é a maternidade que é. Qualquer percepção da maternidade de Maria que não seja a real maternidade de Maria é menos do que esta. Interessa descobrir, interessa purificar o lugar de Maria, interessa ter as ideias claras e ter uma relação verdadeiramente cristã com a Mãe de Jesus, porque é o melhor, é a melhor relação possível. De qualquer outra é deficiente e pode satisfazer determinados momentos ou em determinadas dimensões, mas não é Maria inteira. Podemos dizer, Padre, que no fundo esta Maria, esta mãe, tem que ser aquela que é o fio condutor que nos leva até Deus, até à Santíssima Trindade. Podemos pensar assim? Podemos dizer que esta Maria é aquela que, do alto da cruz, Jesus nos é dada por Jesus a nós na pessoa do discípulo amado. É isso. Importa descobrir, em primeiro lugar, para nos descobrirmos a nós mesmos discípulos amados. Agora, é claro que Maria nos conduz e nos conduz diretamente. Se nós seguirmos o fio do seu olhar, vamos ter diretos ao Filho. E no Filho ao mistério da Trindade, claro. Porque, de facto, às vezes perde-se um bocadinho o sentido desta espiritualidade de Fátima no rigor da mãe que temos e que nos leva até Cristo, para ficarmos concentrados apenas naquela devoção pura e só mariana. E aí perde-se um bocado aquilo que é a verdadeira mensagem, Padre. É preciso dizer, antes de mais, que o que o coração das pessoas sente diante de Maria peço desculpa. Acontece. É legítimo. O que os corações sentem diante de Maria é legítimo. Agora, olhando para aquilo que para nós que somos os responsáveis pela transmissão da mensagem, mas não somos de maneira nenhuma os senhores da mensagem. Nós não somos os senhores de Maria, em que só a nossa proposta de Maria é que é correta. Isto é, o papel de Maria na experiência da fé é riquíssimo e profundíssimo e presta-se a tudo. E é legítimo o modo de relação que cada um desenha com a Mãe de Jesus, a quem sente e a quem procura viver como sua mãe. Aquilo que a nós coloca é como é que podemos entrar em diálogo com as pessoas para que, a partir da relação concreta que essa pessoa tem, a relação espiritual, a relação emocional, a relação afetiva, a relação sentimental que tem com Maria, como é que podemos ajudar as pessoas a ir mais longe nessa relação e a aproximarem-se de Maria na sua verdade evangélica, como o Evangelho no lá apresenta. Esta é a questão que se nos coloca. Agora, não queremos de maneira nenhuma proibir determinados modos das pessoas se relacionar com Maria. Por exemplo, nós não podemos proibir que as pessoas façam de joelhos a passadeira do alto do recinto até à capelinha das aparições. Não podemos proibir essas coisas. Não é essa a nossa função. Não temos o direito. A liberdade religiosa e a liberdade de consciência, que geralmente só se evoca a propósito de grandes coisas, também tem que se considerar a propósito destas pequenas coisas. Não é manter as pessoas nas suas piedades desmerecendo ou desvalorizando ou depreciando aquilo que o coração inspira às pessoas, fazer caminho com elas, mas atenção, a relação entre cada pessoa e Deus é sagrada, intocável e inviolável, é como a vida na questão da eutanásia, não se mexe. Agora,
Ajuda-se a progredir? Sim. Em termos do avançar da escola, foram também aprofundando a Trindade, a Eucaristia? Sim, foram os vários itinerários porque ela que está fizemos. patente na mensagem de Fátima. Sim, são dois grandes núcleos temáticos da mensagem de Fátima. O tema da Trindade e da Eucaristia, e pusemos isso em relação com a solidariedade, e depois pusemos o sofrimento e o sacrifício em relação com a liberdade. Portanto, procuramos articular temas fortes, profundos, teológicos da mensagem de Fátima com realidades antropológicas reais, importantíssimas e que estão no coração da mensagem. Porventura, se calhar, não estamos muito habituados a ouvir falar da liberdade a propósito da mensagem de Fátima. Mas, de facto, quando se pergunta, tudo começou numa pergunta: quereis? Isto é a liberdade. Isto é a liberdade. Quando se pergunta a alguém, quereis? Deu a liberdade às crianças. O céu respeitar a liberdade de 3 crianças perdidas na Serra da Aire. Isto é um convite, nos tempos que estamos a viver, em que o tema da liberdade, em que a questão da liberdade é algo de tanta discussão e de tanta erosão interior também, nós temos que pensar o que é a liberdade. E a mensagem de Fátima provoca-nos para isso. E temos que pensar em que horizonte? Naquele que é o horizonte que a mensagem lhe dá. O que é que a mensagem diz? Quereis amar? A liberdade humana entende-se em relação com o amor. Eu sou livre para amar. E é o que é feito. É o que é. Quereis, por amor a Deus, oferecer-vos a Deus, por amor dos outros. Que essa é, na verdade, a questão que nos é feita quase que diariamente. Se pudermos olhar a esta mensagem, somos interpelados, não é, Padre? Temos respondido ou andamos um bocadinho com receio? Eu gosto de pensar que este quereis, e a Lúcia responde, sim, queremos, enraiza naquele outro, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. E enraiza, na verdade, da vida cristã. De facto, nós permanentemente, cada interpelação, cada desafio a dar-me, a fazer a oblação de mim, a servir o outro, equivale a isto. Queres? Se não queres, deixa ficar. Se queres, serve, ama, dá-te, acolhe. Foram vários itinerários e houve um específico para aposentados. Sim. Para pessoas que já estão reformadas, já têm mais tempo. Sentiu o Padre que, de facto, eles também tinham esta necessidade de aprofundar esta espiritualidade da mensagem de Fátima? Foi muito bonito, foram muito bonitos os encontros de espiritualidade para aposentados. Pessoas que já viraram a esquina da aposentação com uma nova disponibilidade interior. Aquilo que era uma das nossas intuições é que, hoje em dia, entrar na aposentação é um momento de viragem na vida das pessoas, que exige uma redefinição da consciência que têm de si mesmas e do modo de olhar a vida, e que Fátima é um horizonte para viver isto, para beber luz para o resto dos dias e também para fazer luz sobre o passado, porque quem chega à aposentação, se encontra espaço para isso, faz um certo exercício de recapitulação, de revisão, de transformar tudo o que viveu profissionalmente e muito mais do que profissionalmente, não apenas. Transformar este olhar sobre o passado num olhar grato, de gratidão a Deus, por um lado, e transformar o olhar sobre o futuro num olhar de esperança. No fundo é isto, e isto no horizonte que Fátima lhe dá, com esta luminosidade própria, com a familiaridade com os pastorinhos e com Nossa Senhora, foram experiências muito bonitas. Foram várias as dezenas de pessoas que passaram nesta escola. O sucesso foi grande, Padre? Interessa dizer, se calhar, que fizemos há 2 semanas o principal dos itinerários, que é o itinerário do Rosário, sobre o Rosário como itinerário evangélico de vida teologal. Participaram 40 pessoas durante 7 dias, foram 7 dias, neste ritmo de vivência espiritual intensa, de redescoberta do Rosário. As avaliações das pessoas ao fim desses 7 dias recebemos um e-mail de 2 pessoas que vieram dos Estados Unidos, eram mexicanas, viviam nos Estados Unidos, vieram participar. Recebemos um e-mail delas maravilhoso sobre o que significou para elas esta experiência.
Mas as avaliações todas são coincidentes. Positivas. De facto, aquilo que os Papas nos têm pedido, todos sem cessar, os últimos Papas, no sentido de nós reassumirmos o Rosário, reinterpretarmos o Rosário, redescobrirmos o Rosário, repropormos o Rosário, este que falta e que é oportuno. O Rosário é de facto não é apenas um método de oração, é mesmo um modo de vida, é mesmo a possibilidade de fazer uma experiência da fé, da relação com Deus, de equilibrar o lugar de Maria na nossa vida também. Muito Vamos oportuno. ter uma segunda edição? O Rosário vamos fazê-lo, este ano fizemos-lo assim, para o ano também iremos fazer assim, mas além disso vamos fazê-lo em 5 fins de semana. Um em outubro, que é o mês do Rosário, para lançar o itinerário, e depois, no Advento, os Mistérios Gozosos, no Natal, no Tempo Comum, os Mistérios Luminosos, na Quaresma, os Mistérios Dolorosos e na Páscoa, os Mistérios Gloriosos. Vamos sintonizar a espiritualidade de cada um dos ciclos do Rosário com a espiritualidade de cada tempo litúrgico. E vamos fazer um itinerário do Rosário ao longo do ano inteiro. Vamos ver o que vai dar, eu acho que vai dar muito bem. E em termos da Escola do Santuário, Padre, mais uma segunda edição, vai continuar? Todos os terceiros fins de semana de cada mês haverá um itinerário. Entretanto, divulgaremos quais os temas. Muito bem. Em termos dos jovens, temos agora aí o verão a chegar. Que atividades é que estão aí preparadas para ele? Pode-nos avançar algumas? Para além do acolhimento cotidiano que oferecemos aos jovens que nos apareçam, vamos desenvolver um projeto que chamamos o Projeto 7, que é um projeto de voluntariado jovem no Santuário de Fátima. Estão abertas as inscrições. A ideia é propor aos jovens que venham ou por um período de 7 ou de 15 dias, 1 ou 2 semanas, e que, enquanto cá estão, façam um conjunto de experiências voluntariadas, circulando por várias frentes. Aquilo que queremos é oferecer a cada um uma oportunidade para, não apenas para vir cá prestar um serviço, mas para que esse serviço contribua para o seu amadurecimento como pessoa cristã, e que seja também uma oportunidade de aprofundamento espiritual, de descoberta de si mesmo. Nós propusemos o Projeto 7 inspirados na 7ª aparição, quando a senhora aparece a Lúcia, que estava a hesitar entre obedecer ou não obedecer ao bispo que lhe dizia para sair de Fátima e ir para o Porto, e Nossa Senhora aparece-lhe quando ela vai à Cova da Iria, despedir-se dos lugares da sua felicidade. Estava na dúvida se havia de ir ou não havia de ir e queria desistir, e Nossa Senhora aparece-lhe a dizer-lhe, vai. E é isto, a juventude é um tempo para vou ou não vou. E então vamos partir daqui vamos partir desta 7ª aparição, que geralmente não se fala dela, mas é muito bonita. Será esse o principal projeto para jovens? Temos que terminar, mas dou-lhe mais um minuto para outro, Padre. Este é o principal, e eu se calhar detinha-me neste. Temos um outro que é as férias para pais de pessoas com deficiência mental. Isto é, para que os pais possam descansar. Famílias em que uma das pessoas tem deficiência mental que exige que os pais cuidem deles, os pais ou outro familiar, precisam de descansar, então nós oferecemos férias aos pais, tomando conta das pessoas com deficiência durante uma semana. Também para isto precisamos de voluntários jovens. Esta é forte e é boa. Esta é forte e é boa. Dizei aos vossos filhos, aos vossos netos e aos vossos amigos. Portanto, se os jovens quiserem fazer esta experiência profunda e forte, basta dirigirem-se ao Santuário de Fátima. Ao Santuário de Fátima. Eu só digo uma coisa, é das experiências mais transformantes, mais radicais e mais profundas que uma pessoa pode fazer. É ocupar-se, é cuidar de alguém com uma deficiência mental. Confrontam-nos com tantas coisas da vida tão importantes que de outra maneira não descobrimos. Muito bem, Padre, muita coisa fica por dizer, mas muito obrigada por ter vindo. O tempo ditou que temos que terminar esta agradável conversa. Estivemos então aqui, no fundo, a falar sobre aquilo que é a mensagem de Fátima, a Escola do Santuário, que aprofundou esta mensagem dentro da sua espiritualidade, tendo sempre a certeza de que temos mãe, uma mãe que nos conduz até Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo e, portanto, que é a Trindade que nos leva neste amor infinito e misericordioso. Fique bem, tenha um bom dia, até amanhã. Estamos em sua casa, estamos no seu coração.
Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.